Meus amigos, que o Senhor nos ajude através dos bons espíritos para que possamos ter um estudo de mais um capítulo da doutrina espírita com o melhor proveito possível. Não faz muito tempo eu li numa revista espírita uma publicação em reprise de um artigo de um jornalista do Rio de Janeiro, publicado num dos grandes jornais daquela cidade. Contava aquele jornalista de que a sua família possuía uma grande casa com um grande jardim no bairro da Tijuca, do Rio de Janeiro, e que, em falecendo os pais, ele herdou a casa. E ao tempo dos seus pais, tinham eles um jardineiro que cuidava 3 vezes por semana dos grandes jardins da casa. Um certo dia, esse jornalista, que era um colunista, saiu para o trabalho e pegou um transporte coletivo. E qual não foi a surpresa em encontrar o velho jardineiro, já um pouco mais envelhecido, naquele transporte coletivo. Então ele educadamente o cumprimentou e evitou aprofundar muita conversa, porque ele sabia que aquele jardineiro era uma pessoa muito simples. Mas à medida que a conversa foi desenrolando, ele foi ficando surpreso com a fluidez verbal daquele jardineiro, as suas colocações num português quase escorreito, castiço. Era um homem assim que lhe causava uma surpresa pelas colocações, embora uma pessoa humilde, mas quase sábia nas suas colocações. Então ele ficou assim, surpreso, e procurou esticar a conversa e descobriu o que havia mudado naquele homem simples para aquele quase intelectual. Ele acabou perguntando assim, frontalmente: meu amigo, eu estou notando assim, que o senhor hoje é uma pessoa bem falante. Aí o jardineiro deu um sorriso. É o seguinte, doutor, é que eu agora sou espírita. Então ele, como um colunista, aproveitou o episódio e fez uma bela coluna no seu jornal e encerrou dizendo o seguinte: o espiritismo, vejo eu agora, que no mínimo presta um serviço intelectual às pessoas. Vejam, meus amigos, há muitos anos eu fui convidado para uma palestra no interior do estado, numa cidadezinha modesta, e o presidente da casa era um pedreiro, um homem simples, rústico. Então ele fez uma abertura e me pediu licença para tomar alguns poucos minutos da nossa palestra, e fez um exórdio referindo-se ao aniversário de desencarnação de Amélie Boudet, a grande dama do espiritismo. Dizia ele que atrás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. E Amélie Boudet foi aquela alma que não aparece nas letras da codificação espírita, mas que foi o apoio de Allan Kardec naquela obra de grande desafio, que era trazer o cristianismo redivivo para a terra nas letras da doutrina espírita. Eu fiquei assim, surpreso, vendo aquele homem simples, um rústico pedreiro que se vestia modestamente, falar sobre uma dama francesa em episódios notáveis. Então aquele jornalista tinha razão.
o Espiritismo nos presta um grande favor intelectivo. Não também há muito tempo, eu ouvi um adversário do Espiritismo dizer que o Espiritismo é para as pessoas mais simples, de poucas letras. E tudo isso me causa, assim, uma surpresa, porque o último censo feito pelo IBGE apresenta o Espiritismo como a religião onde os membros possuem o mais alto grau de escolaridade. Então, o cavalheiro que dizia que o Espiritismo é para pessoas de poucas letras, fala sem conhecimento de causa. Nós temos nas terras brasileiras alguns milhares de centros espíritas e todos eles possuem, primeiramente, uma biblioteca gratuita a serviço dos frequentadores, com centenas, talvez milhares de títulos, me refiro às grandes bibliotecas espíritas, convidando o cidadão comum à leitura, porque nós notamos que o brasileiro em si não é um grande leitor. Fico surpreso ao desfolhar a revista Veja, e ela apresenta um ranking dos livros mais vendidos, onde a senhora Zíbia Gasparetto, com seus romances mediúnicos, às vezes tem 2, 3 livros seu entre os 10 mais vendidos naquela semana a nível nacional. Então, como dizer que os espíritas são pessoas de poucas letras? Não faz muito tempo eu assisti a um programa da Inesita Barroso, a conhecida cantora, que ela dedicou um programa de 50 minutos a Cornélio Pires, a vida e obra de Cornélio Pires. Então, meus amigos, nos caiu a ficha a nós espíritas, que às vezes não sabemos daqueles intelectuais, daqueles notáveis, que são como nós espíritas. Esse espiritismo aqueceu o coração de pessoas tão brilhantes, iluminou a inteligência desses intelectuais, por que não iluminar a nossa? Então me sinto assim, orgulhoso com as minhas poucas letras, como dizia aquele crítico do Espiritismo, quando me vejo lado a lado com intelectuais como Humberto de Campos, com Cornélio Pires, que é um dileto amigo que aqui e ali nos vem a esta casa trazer seus pensamentos, especialmente a sua notável arte. Cornélio Pires foi um trovador. Parece fácil fazer trova, né? Trova é um sete-silábico com 2 rimas, onde você tem que dizer muito em 4 linhazinhas, em 4 textos minúsculos. E Cornélio Pires foi realmente um exemplo notável nesse aspecto. Ele foi aquele cidadão que inaugurou uma era nas letras culturais do nosso Brasil. Foi aquele indivíduo, aquele observador arguto, que foi procurar o caboclo lá das prenhas do mato e colocar nas estantes das academias. Não existia a música caipira, não existiam as duplas, as violas, as sanfonas. Não fosse Cornélio Pires. Foi ele que descobriu esse filão de mercado e nos trouxe admiravelmente o pensamento do homem do mato, numa filosofia jocosa, brincalhona. Cornélio Pires nasceu no interior de São Paulo em 1884, em Tietê, e faleceu em Tietê mesmo
em 1958, aos 74 anos. Aos 17, em 1901, Cornélio Pires transferiu-se para São Paulo e foi residir com uma tia que era, assim, uma alma nobilíssima, também protestantíssima. E a primeira coisa que aquela dama fez foi colocar na mão de Cornélio Pires, um garotão, adolescente, um exemplar do Novo Testamento. Ele começou a ler o livro e encantou-se com os ensinamentos de Jesus. Mas ele não tinha o que fazer, lia o dia todo e rapidamente esgotou aquele Novo Testamento. Então a tia, muito zelosa, aqui está o Velho Testamento. Você tem aí uns 2 meses para se divertir. E ele começou a ler o Velho Testamento e começou a ficar assim, assustado. Todo aquele aparato de doçura dos ensinamentos de Jesus começaram a ficar empanado. E ele disse textualmente: eu busquei o Evangelho e nele tropecei. Ele não conseguia entender como alguém dizia amar até mesmo os inimigos e mandava que se apedrejasse a adúltera até a morte. Mandava olho por olho, dente por dente, e ali perdoar até 70 vezes 7. Então isso foi dando um nó no juízo de Cornélio Pires, e ele começou a se bandear para o ceticismo. Então, meus amigos, Cornélio Pires começou a sua vida de jornalista. E começou a trabalhar como jornalista iniciante, e um dia assim, meio adoentado, ele foi à farmácia tomar uma injeção. E o auxiliar da farmácia tentou 3 vezes aplicar a injeção e a agulha entortava. E depois da 3ª vez ele disse: não, aí tem coisa, não quero mais tomar essa injeção. Viajou para Rio Claro para visitar, além do trabalho profissional, o seu amigo Lobo. E o seu amigo Lobo estava encantado com um jovem auxiliar de cozinha chamado Alfredo. Disse: olha, o Alfredo tem uma mediunidade sonambúlica. E Cornélio Pires ficou assustado. Mediunidade? O que será isso? E chamou o rapaz. E o rapaz incorporou um espírito que disse a ele: foi ótimo o senhor não tomar a injeção, porque aquela injeção continha arsênico e ia tirar a sua vida. Cornélio Pires tomou um susto, porque ele não comentou com absolutamente ninguém, com 3 agulhas de injeção que entortaram aqui em São Paulo. E receitou um chá que fez um resultado ótimo. Então Cornélio Pires, que estava nos seus arroubos de protestante pela sua querida tia, desceu um degrau mais próximo do espiritismo. Mais adiante, na outra viagem, ele conhece um médium que psicografa uma mensagem na frente dele, mas psicografado de trás para frente, até a assinatura, de tal forma que você, para ler o texto, tinha que colocar contra um espelho. E assinado Emílio. Cornélio Pires foi nos seus alfarrábios e achou uma carta do seu amigo Emílio e comparou as assinaturas perfeitas. E o espírito psicografou uma 2ª página dizendo a ele: meu amigo, leia, estude, medite e ore. E que foi o que fez Cornélio Pires. Comprou os livros de Allan Kardec, Leonel Denis, Ernesto Bozano, e foi se tornando um estudioso da doutrina espírita, até conhecer o doutor Bezerra de Menezes, que deu uma explicação magnífica a ele sobre essas contradições dos textos bíblicos chocantes. Como pegar uma mulher considerada adúltera? E eu pergunto: e o adúltero?
Esse é galã de cinema, novela das 8, isso. Mas a mulher apedrejada até a morte em praça pública, e o doutor Bezerra de Menezes mostrou a ele que as traduções, versões, reversões, e que esses textos ficaram na mão dos religiosos durante séculos. E o que temos hoje na letra é uma pálida expressão de tudo aquilo que aconteceu no passado remoto no Velho Testamento e no Novo Testamento, que somente os ensinos de Jesus ficaram intocáveis. De toda essa massa de informações, só o ensino moral do Cristo é irrefutável, acreditado por todas as religiões. Cornélio Pires tornou-se espírita e passou a estudar com profundidade a doutrina. Trabalhou anos como jornalista, mas o que caracterizava Cornélio Pires, que era jornalista, radialista, escritor, acima de tudo, um folclorista. Foi ele que foi buscar lá nas prenhes dos matos a cultura do caboclo para nos trazer, simplesmente, 23 livros como homem, por recomendação de um intelectual, um jornalista idoso, que disse: Cornélio, larga o jornalista e tenta a profissão de escritor. E ele nos trouxe uma obra magnífica. Quem não conhece, eu duvidaria que os amigos conhecessem e pudessem afirmá-lo desta noite. Escutas as feras de minha terra, Pataquadas, o Queima-Campo, são livros de Cornélio Pires, e principalmente aquele primeiro que foi Musa Caipira, Versos Velhos, lançado em 1910. E Cornélio Pires escreveu 21 livros para agradar ao público e para defender o seu bolso. Mas nos livros 22 e 23, ele fez a sua confissão de fé espírita em Coisas do Outro Mundo e Ó Morte, onde tu estás? Cornélio Pires desencarnou em Tietê em 1958, aos 74 anos de idade, e algumas semanas depois, nós espíritas somos surpreendidos por Cornélio Pires em 7 livros: Antologia dos Imortais, Trovadores do Além, Poetas Redivivos, O Espírito de Cornélio Pires, Conversa Firme, Retratos da Vida e Baú de Casos. 7 livros maravilhosos, notáveis, que tanto agradaram ao nosso coração. Então nós espíritas conhecemos Cornélio Pires como aquele intelectual desencarnado pelas penas de Chico Xavier. Praticamente desconhecemos o autor na sua obra humana. Cornélio Pires nos traz uma série de pensamentos nas suas trovas, como dissemos antes, muito difíceis de serem feitas agradavelmente. Diz ele: segue o corcunda em caminhar sofrível. O que leva na mochila, grita o moleque Peralta. Responde ele: uma legião horrível e a educação que te falta. Então nós vamos nos deleitando com o pensamento do nosso ilustre visitante da noite. Matou Lilica o Chico Seta na fazenda Zé do Bode. Hoje ela é a neta que o atormenta quanto pode. E Cornélio Pires nos dá uma lição
da lei da reencarnação na sua habilidade. O mal que nos faz mal não é aquele que tememos. O mal que nos faz mal é o que aos outros fazemos. Um epitáfio moderno na campa de João de Souza, aqui, descanso eterno para quem não fez outra coisa. Jocoso, gozando os epitáfios dos túmulos. A gente vai aos cemitérios, é comum isso, né? Aqui, descanso eterno, né? Meus amigos, nada descansa no universo, não é isso? Se a gente pegar um grão de poeira e formos examinar num laboratório, ali estão os átomos, numa dinâmica, um vórtice de força viva. Nada descansa no universo. Então Cornélio Pires nos faz essa brincadeira. Aliás, dos livros de Cornélio Pires, livros gostosos começam em Musa Caipira e vai até Antologia de Anedotas, que é o último livro, homem, mais 2 livros como espírita. Diz ele, Santo Antônio, casamenteiro, que já casou tanta gente, viveu só, morreu solteiro, ô santinho inteligente. E ainda irônico, os homens são os diabos. Não há mulher que o negue, mas todas elas querem o diabo que as carregue. Um caso de morte nos traz Cornélio Pires, a morte que vem à vida, na força do eterno bem, é visita inesperada que não faz mal a ninguém, na pessoa cansada de doença ou provação, ela aparece na estrada por doce libertação. Mas a morte provocada, por mais que a vida nos doa, é fruto amargo no tempo que estraga qualquer pessoa. Aquele que busca a morte sem preparo na força do bem, ela chega devagarinho e a pessoa se retém. Meus amigos, neste passo vou contar-vos tal e qual o fato que aconteceu na fazenda do Brejão. Minha querida, casada com Iojão, pedia em prece repetida: quero a morte, meu Deus, quero outra vida, esse mundo é só fel e confusão. Tanto rogou, clamando na oração, que tombou de uma febre em recaída, e a morte, de supetão, veio ao quarto buscá-la de arrastão. Ela acordou em tosse repetida, o marido ao lado ressonava, e quando viu a morte, olhando os dois, acordou em tosse aflita, e vendo a morte, olhando os dois, encolheu-se no canto do marido e resmungou: morte, leva Iojão agora, que eu vou depois. Vocês vejam como são as damas, né? Então, meus amigos, para nós espíritas, este irmão nosso que nos traz seu pensamento, é que nós temos um imenso prazer, uma grande felicidade em distorcer, mas transmitir as suas ideias
mas sentimos uma aventura muito grande. Pena não termos a competência, como dizia aquele crítica do Espiritismo, não termos aquela visão arguta de Cornélio Pires para refletir como um espelho cristalino os seus pensamentos. Então, meus amigos, esse nosso querido amigo Cornélio é um intelectual como nós, espírita, um companheiro que cruzou os centros espíritas, que conheceu pessoalmente Bezerra de Menezes, que ilustrou-se na doutrina espírita e nos trouxe a maravilha do seu sentimento, uma alma nobre. Como é gostoso ler os livros de Cornélio Pires, que estão aqui na biblioteca da casa. Nós somos coautores de sentimentos nobres com esse irmão que nos visita. A ele agradecemos os subsídios dos comentários da noite, por não conhecê-lo assim tão em profundidade. Que Jesus, meus amigos, nos guarde, nos ampare, nos proteja e abençoe o confrade que nos abraça na noite. Que assim seja.